Roda a vinheta, onde é que está? Está aqui, está aqui, está aqui. E cá estamos, no último segmento. Carla, Bam, se quiserem fazer alguma pergunta, sigam, porque eu já perguntei, já usei o meu tempo todo. E eu vou ficar atento aqui ao chat. Deixa-me ver se alguém. Eu sei que não passei algumas mensagens enquanto estávamos a fazer os últimos dois segmentos, mas é difícil estar a fazer isto tudo ao mesmo tempo. Portanto, pessoal, peço desculpa. Ficaram algumas mensagens por passar. Então eu vou abrir aqui uma questão. Diz. Eu não ia deixar de perder esta oportunidade, uma vez que o Leta está aqui e que eu consigo estar também. Infelizmente não consegui a semana passada com o Duff, com outras perguntas, mas hoje consigo. Que é, eu sei que o Leta já ouvi noutros podcasts falar sobre Bitcoin e religião, que é uma relação muito interessante. E então, pronto, gostava que ele demonstrasse aqui um pouco o ponto de vista dele, porque há muitas pessoas que acusam os maximalistas de serem evangelizadores e pronto, e acaba por estar muito associado à ideia de religião, ainda que, do meu ponto de vista, um pouco associado de forma errónea. Mas claro que há coisas que são coincidentes e há pontos comuns. E então eu gostava que o Leite expusesse aqui um pouco da sua perspectiva em relação a isso, que são assim uns conceitos um bocadinho mais profundos, mas que eu gosto muito de ouvir e acho que esclarece muitas coisas. Bom, primeiro eu gravei um podcast de mais de 2 horas sobre esse assunto, então claro que eu não vou responder aqui com a mesma profundidade. Quem quiser, procura ou no canal da Madu no YouTube ou no podcast Bitcoin. Mas assim, do meu ponto de vista... Só assim um cheirinho. Assim, qual é a definição de religião? Eu acho que essa é... No fundo, muitas das discussões elas travam numa barreira semântica. E, por exemplo, a gente considera o budismo uma religião ou uma corrente filosófica? A gente considera o shintoísmo uma religião ou uma corrente filosófica? O taoísmo? E por que eu pergunto isso? Porque, assim, eu escrevi um texto sobre isso, que o título é O Ethos dos Bitcoinheiros. E, no fundo, na minha concepção, o Bitcoin tem tudo que uma religião tem, menos uma crença teísta. Ou seja, se você precisa ter um grau de teísmo, que é uma crença numa entidade superior, num Deus, nesse caso o Bitcoin é uma crença ateísta. O Bitcoin não tem um Deus. Assim como o budismo não tem um Deus, assim como shintoísmo, sabe? Tem coisas que são mais filosóficas, que são tradições que são espiritualizadas, que têm mitos coletivos, têm ritos em comum, seguem fundamentos, seguem etos parecidos, sabe? A gente tem nossa cartilha de regras que nem os 10 mandamentos. A gente tem o Don't Trust Verify, o Fix the Money, Fix the World, Not Your Keys, Not Your Coins, descentralização. A gente tem vários dos nossos códigos que tem uma puta coesão interna na nossa comunidade. Desse ponto de vista, eu entendo a lógica do pessoal que olha de fora, que fala que é um culto de fanáticos, que é uma religião. E assim, se você olha de fora, você não sabe que... Porque assim, o que é uma religião também? Uma religião é algo dogmático. É algo que você não pode contestar muito porque as verdades estão escritas. Você não é incentivado a pensar por conta própria. Nesse ponto de vista, o Bitcoin não podia ser mais antagônico a uma religião. O Bitcoin é uma religião que o mito fundamental, que o valor fundamental é não confiar na explicação de ninguém e verificar tudo por conta própria. Então, é uma religião que o princípio básico é não dogmaticidade. Será que existe uma religião, por definição, que é não dogmática? Então, assim, é paradoxal essa definição. Tipo, do meu ponto de vista, ele é uma nova tradição religiosa, sim. Porque, assim, por exemplo, eu não sei quais crenças vocês têm, mas só falando do ponto de vista abstrato. Jesus provavelmente não se acreditava como Cristo, foi um ser sábio, esclarecido, que nem Gandhi foi atualmente. 2000 anos depois, um puta tempo de telefone sem fio, a história chega de outra forma.
sabe? Tipo, às vezes ele talvez nem se acreditasse como filho de Deus e a tradição oral e as pessoas juntando as ideias façam isso. Tanto é que a Bíblia, que se eu não me engano, é escrita mais de uns, sei lá, 50, 80 anos depois da crucificação dele. Não tem um puta lag, assim. Então, o que eu quero dizer? Tem muitas religiões que elas começam com uma, sabe, com uma coisa que inicia elas um evento aqui, e muito tempo depois isso é relido e é traduzido para texto, para ritos e mitos e se torna uma religião. Desse ponto de vista, nada impede que daqui a 50, 100 anos a gente esteja chamando Satoshi de uma figura messiânica aos moldes de Jesus, assim, sabe? Guarda paralelos. Tanto é que a gente fala, não brincando, que tem a concepção imaculada, por exemplo. O que é a concepção imaculada se não uma puta coisa imagética da religião católica? Então, assim, tem muitas coisas fundamentais do Bitcoin, da comunidade, que são muito parecidas, né? Tipo, por exemplo, um dos primeiros textos que eu escrevi era quando eu ainda estava estudando Bitcoin do ponto de vista de ativo financeiro. E aí eu queria estudar modelos de precificação do Bitcoin. Primeira coisa que eu queria entender, será que o Bitcoin tem chance de ir a zero? A minha conclusão é que não. Por quê? Porque o Bitcoin é uma religião. E desse ponto de vista, se todo mundo que está criticando o Bitcoin chama o Bitcoin de religião, sei lá, quando tinha um dos impérios mais fortes da Terra tentando zerar o início da religião cristã, não conseguiram. Por quê? Porque memes são muito fortes, ideias são muito fortes. E nesse sentido, o meme do Bitcoin já fixou, sabe? A gente já... Ou você mata quase todos os bitcoinheiros do mundo, ou você não mata o Bitcoin. O Bitcoin não vai a zero. Por quê? Porque se tem tantas pessoas dispostas a abrir mão de tanta coisa por crer nisso, tipo, isso tem num livro do Taleb, aquele conceito de minoria teimosa, minoria intolerante, não lembro o nome, mas a ideia é que mesmo se o grupo é pequeno, se ele é muito mais teimoso e ele não muda de posição, ele vai convertendo os grupos à sua volta. Então, assim, e assim, outro aspecto que a gente se assemelha com comportamento religioso. Sei lá, quantas das pessoas do Bitcoin não têm esse senso de espalhar a palavra, de trabalhar voluntariamente, de querer converter outras pessoas, que nem os missionários, que nem o pessoal, os franciscanos, os jesuítas iam para o Japão, para a China, para a África, aqui para o Brasil, a gente tem análogos disso no nosso ecossistema, né? Tipo, então, assim, eu acho que ele gera essa sensação de florescimento, de estou trabalhando para algo maior que mim mesmo, que é uma sensação muito identificada com processos de iluminação religiosos. Isso significa que é uma religião? Não sei, é o que eu falei no começo, depende muito da semântica que a gente quer adotar. Como a gente define uma religião? Porque, assim, se a gente pegar naqueles diagramas de Venn, vai ter uma sobreposição muito grande, assim, vai ser tipo 90% de sobreposição. Tem esses 10% de não é dogmático e não tem uma figura teísta. Isso é suficiente para não ser considerado uma religião? Ou isso é só uma religião num senso mais solto e não numa definição senso estrito? Daí vai do gosto do cliente, assim. Você acreditar em A, tudo bem. Você quer acreditar em B, tudo bem também, no meu ponto de vista. Não, mas, por exemplo, eu concordo muito contigo quando tu dizes que é uma barreira semântica. Tivemos um filósofo, que foi o Wittgenstein, que dizia precisamente que a linguagem era a nossa principal, porque estávamos presos a ela. Pronto, eu acho que o Bitcoin, na minha opinião, insere-se muito numa corrente também já nietzschiana, não dos filósofos nihilistas, porque é verificável e não precisa de nenhum Deus. E acho que isso diferencia um pouquinho da religião. Mas sim, tem pontos em comum, e o que eu fico triste é que às vezes nós que
defendemos ou que lutamos por uma educação seja confundido com um fanatismo, o que não é na realidade, não é? Nós estamos a tentar, pronto, educar pessoas, abrir os olhos, tentar que as pessoas estudem mais um bocadinho, sejam menos preguiçosas, porque não querem procurar nada, não querem tudo de mão beijada, querem sistemas intuitivos. Tipo, isto não pode ser intuitivo se tu queres ser o teu próprio banco, não é? Também é... Sabes qual é o problema, Carla? O problema é que o problema sou eu. É porque eles ficam lixados porque eu estou sempre a dizer que os shitcoiners são burros. E por isso é que eles depois dizem essas coisas. Tem um filtro nacional de eu estou a falar até de uma forma global, porque isto acontece, não acontece no Brasil. Não, obviamente eu estava aqui a meter... Obviamente eu estava aqui a meter veneno agora. É tudo uma seita. Não, eu estava só a meter veneno, mas o Leta ia dizer qualquer coisa. Diz. Não, ela citou um filósofo, vamos citar Nietzsche então. Não tem aquela frase do Nietzsche que as pessoas dançando parecem loucas para quem não consegue escutar a música? Eu acho que é o mesmo conceito, assim. E o caos eles por vão uma achar bailarina. a gente louco mesmo. Eles não conseguem entender a gente porque eles não têm o arcabouço teórico básico mesmo. E, sinceramente, só tem duas coisas para falar para eles. Try harder e have fun staying poor. Tipo, Darwin. No final das contas, é prova de trabalho. Bom recado. O Bam gosta muito do Cry Harder.